Isso significa guerra. Só para você saber no que está se metendo. Ao terminar de ler e trabalhar esse livro, a capa da frente não será capaz de fechar como antes. É provável que ela esteja visivelmente desfigurada. Você irá dobrar o livro ao avesso e ele ficará tão deformado que, mesmo se colocar o livro de capa dura pesado sobre ele, não conseguirá consertar o que se tornou tão severa e permanentemente disforme. O livro será sugado, devastado pela guerra, sem opção de servir como um presente de segunda mão no próximo Natal. Creio que ficará com manchas de grama, borrado de tinta, orelhas, cicatrizes de guerra, alguns daqueles pequenos círculos que se formam enrugando a página quando acidentalmente deixamos cair uma gota de chá, ou, se não for o caso, de uma lágrima que caia do seu olho e vá escorrer por 2 ou 3 linhas de textos, sinais inconfundíveis de que você está aqui, se envolveu aqui e investiu aqui. Eu quero ver as páginas desse livro arrancadas e anotadas, as bordas enfarrapadas e os cantos enrolados. Eu quero ver os seus filhos com medo de tocá-lo, sem estar usando luvas de plástico. Talvez até mesmo use o pegador de salada. Esse livro não é apenas destinado a uma bela leitura. Não é para a curiosidade à mesa do café e outros eventos semelhantes. Em vez disso, pense nele como um equipamento de sobrevivência de alta qualidade. Use fita adesiva e supercola. Amarre tiras de couro em torno dele. Talvez cadarços velhos. Quem sabe, amarre apertado com um nó duplo, o que for preciso para mantê-lo inteiro. Porque isso é uma guerra, a luta da sua vida. Um inimigo muito real tem criado estratégia e conspirações contra você, visando atacá-la, apoderar-se das suas emoções, da sua mente, do seu marido, do seu futuro. Na verdade, ele está fazendo isso nesse exato momento, aí mesmo onde você está sentada, exatamente onde você está. Mas eu digo que o reinado dele de terror termina aqui, termina agora. Ele pode continuar tentando, porém não mais ter a vitória. Porque tudo cai por terra quando começamos a orar. Agora, se você quer um livro sobre oração, provavelmente este livro não é para você. Você vai encontrar alguns livros maravilhosos sobre oração, de autoria de alguns escritores acadêmicos, livros cujo tempo gasto na leitura vale bastante a pena. Na verdade, eu sugiro que você os leia. Aprender sobre oração nunca é demais, não é? Mas aqui, nestas páginas, não vamos meramente falar sobre oração ou pensar sobre oração. Não, prepare-se para orar. Porque a vida é simplesmente impossível de outra forma. A sua, a minha, a de todo mundo. Nós simplesmente não podemos nos dar o luxo de abrir mão da oração. Não se quisermos que as coisas mudem, não se quisermos ser livres do que quer que esteja nos pressionando e perturbando. Não se quisermos que nossos corações sejam íntegros e prósperos e estáveis e equilibrados e diferentes. Não se quisermos chegar ao nosso destino e sentir as promessas de Deus. Não se quisermos que nosso marido, filhos e filhos vivam o que Deus os chamou para fazer e ser e se tornarem. Não se quisermos o muro da proteção de Deus ao nosso redor. Não se quisermos carregar a marca inconfundível do seu favor sobre nós. Não se quisermos que o diabo e seus planos voltem para o inferno, que é de onde vieram. Mas nada disso vai acontecer, não importa o quanto queiramos, enquanto a oração continuar sendo uma reflexão, uma formalidade, uma mistura insignificante de dever e manipulação.
algo que fazemos, mas geralmente não fazemos, ou raramente fazemos, se é que alguma vez fazemos com algum significado e vitalidade, com confiança e clareza. Como resultado, perdemos muitos anos fazendo um monte de outras coisas, coisas que nos esgotam completamente, mas acabam não funcionando. Por fim, mesmo tentando muito acertar, acabamos errando o alvo, deixando de desfrutar o que Deus planejou e perdendo a essência do que realmente importa. Então, agora nós vamos orar especificamente e de forma estratégica. Orar com precisão é fundamental. Quando oramos sobre áreas onde suspeitamos seriamente que o inimigo está atuando, é assim que nos mantemos nossas orações focadas, não só em situações especiais, mas em verdades bíblicas consistentes com a manutenção da vitória dentro dessas áreas. É assim que a nossa oração se integra com a realidade e não vagando por um corredor espiritual que parece nunca chegar à sala de estar, onde nós, você sabe, né? Vivemos. Viver é assim. Peraí, li errado. É assim que a nossa oração se integra com a realidade, e não vagando por um corredor espiritual que parece nunca chegar à sala de estar, onde nós, você sabe, vivemos. Viver é assim que nos mantemos inteiramente envolvidos e alertas, confiando em Deus para as coisas certas, confiantes de que Ele está provendo, capazes de perceber a sua direção sobre o que fazer e, em seguida, agir em conformidade. Se tudo o que fazemos é arremessar palavras e emoções em todas as direções sem qualquer consideração verdadeira pela forma específica, como o inimigo nos alveja, ou pelas promessas de Deus que se aplicam a nós, estamos simplesmente apenas perdendo nosso tempo. Estamos, na realidade, aumentando a confusão e em nada modificando o problema ou o processo. Estamos lutando para manter nossas cabeças acima da água e ainda assim sentindo que na maioria das vezes estamos lutando em uma batalha perdida. Bem, parte dessa ideia está certa. Nós estamos em uma batalha com uma longa história que remonta a um tempo anterior aos registros históricos das eras. Porém, essa é uma guerra cujo o vencedor já foi determinado. Uma batalha, sim, mas uma batalha perdida? Não, nem pensar. E a oração é a nossa arma, nem tão secreta na luta. Eu até me arriscaria a dizer a nossa arma mais potente. Eu estou disposta a admitir logo de início que há um mistério inegável e incognoscível e invisível na oração. É por isso que a nossa primeira reação muitas vezes é descartá-la, menosprezá-la, desvalorizando a sua importância fundamental. A oração, assim pensamos, é uma boa ideia na teoria, se é que realmente faz alguma diferença. Mas eis aqui a questão. Independentemente do que entendemos ou não sobre oração, Deus deliberadamente escolheu este veículo em particular para conduzir a sua atividade na vida das pessoas. Ele nos permite usá-la para cooperarmos e partilharmos com ele o cumprimento da sua vontade. Ele criou a oração como uma forma primária de nos colocarmos em contato pessoal com ele e com a sua realidade, com as suas realidades eternas, a qualquer hora do dia ou da noite. Assim, à medida que começamos a compreender o seu significado e praticamos a implementação dessa ferramenta incrível de poder que Ele colocou em nossas mãos, Ele
divinamente nos posiciona mesmo uma vida pequena como a nossa, nos seus grandes propósitos para as eras. Através do tecido conjuntivo da oração, ele nos abre a porta que nos torna pelo menos uma pequena parte de como esses seus grandes planos são realizados nas vidas das pessoas que conhecemos, incluindo a nossa. A oração é o portal que traz o poder do céu aqui para a terra. É criptonita contra o inimigo, é contra todos os seus estratagemas contra você. É por isso que você e eu precisamos deste livro. É por isso que esta interseção das nossas jornadas de vida nestas páginas é tão crucial. Não devido ao que eu estou escrevendo, mas devido ao que nós vamos começar a fazer durante o tempo que passarmos juntas. E o que o nosso Deus vai estar fazendo como resultado disso. Você e eu, uma vez que passemos a nos conhecer um pouco melhor, começaremos a elaborar ativamente algumas estratégias de oração sob medida, por sua vitória. Nós faremos isso tocando as áreas de sua vida que o inimigo tem alvejado com mais ímpeto, o que realmente a frustra, preocupa, derrota, exaspera, irrita, insulta, diminui e às vezes exige muito de você. E se você chegar a um capítulo que parece não ter muito a ver com você, leia-o a si mesmo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai comunicar algo a você. E ao final de cada capítulo você vai compor uma estratégia de oração em relação à sua própria vida na área em questão. Em seguida, com as suas estratégias de oração personalizadas já implementadas, extraídas diretamente desse livro, você notou as páginas perfuradas na parte de trás? E colocadas em um lugar onde você pode vê-las e lê-las regularmente e lançá-las contra os esconderijos mais bem disfarçados do inimigo. Você vai ser capaz de revidar tão bravamente quanto ou mais bravamente do que aquele que está lutando contra você. Estratégia? Sim, porque como você pode ter notado, as batalhas que o seu inimigo planeja contra você, especialmente as mais consistentes e perspicazes, possuem uma personalidade própria, um conhecimento íntimo sobre quem é você, sobre quem você é e os pontos vulneráveis precisos onde você pode ser abatida nunca, sangue de Jesus te repreenda, ser abatida, um acidente aleatório, um palpite de sorte? Acho que não. Essas áreas de maior medo e ansiedade em sua vida são pistas para algumas informações espirituais importantes. Elas revelam, entre outras coisas, que uma estratégia personalizada foi insidiosamente posta em prática para destruir a sua vitalidade e derrotá-la. Foi elaborada na lousa por alguém que sabe onde você vive, quem você ama, alguém que conhece as suas manias e sabe muito bem a melhor forma de explorar cada uma delas. E talvez até mesmo agora isso esteja em operação. Mas eu suponho que pela sua presença aqui você esteja cansada disso. Eu com certeza estou. Cansei de perder essas minhas batalhas diárias. Cansei de ver as coisas se deteriorarem ao meu redor, assim como nas vidas daqueles que amo. Mas o que eu estou começando a entender é que eu não posso simplesmente sair travando essa luta às cegas. Eu não posso simplesmente tentar algo e ficar esperando que funcione. Preciso de um plano. Assim como você precisa de um plano, uma estratégia de guerra
e canalizada através das experiências descritas neste livro, assim como pelo trabalho específico do Espírito de Deus em sua vida. E mais importante, o poder vivo da palavra de Deus. Algumas estratégias pessoais de oração começarão a se desenvolver. Você sairá daqui com algumas opções de batalha, o que não somente irá ajudá-la a desviar de cada ataque criado contra você, mas também permitirá que avance ativamente contra o inimigo, contra a oposição diversificada e tenaz. Você vai ser capaz de pisar em terreno de alta tensão que nunca antes soube como lidar. Situações que sempre permanecem difíceis de decifrar. Através da oração, você não só vai ser capaz de se defender de franco-atiradores, mas também através do Deus Todo-Poderoso será capaz de entrar em território inimigo e recuperar o que era seu. Confie em mim, isso pode acontecer, isso vai acontecer. Mas não por acaso. O plano de Deus para você é movê-la para uma posição de impacto, enchendo-a com a verdade e comprometendo-a com a oração. Você não precisa ser um gênio para fazer isso. Você não precisa gastar dinheiro e nem demonstrar perícia teológica. Você só precisa se disponibilizar de forma honesta e transparente. E deixe-me só dizer isso, porque você já está enjoada, cansada disso tudo e a ponto de explodir. Então, esteja pronta para se tornar ferventemente implacável, tudo isso em seu nome. No final das contas, o inimigo vai se arrepender de ter alguma vez mexido com você. Você está prestes a se tornar o pior pesadelo dele. 1.000.000 de vezes pior do que o que ele fez com você. Ele pensou que poderia exaurir você, certo? De que depois de um tempo você desistiria sem muita luta. Bem, é só esperar até que ele conheça o Espírito de Deus lutando através de você, porque isso significa guerra. Esse foi o capítulo 1.